Bom, minha gente, então vamos dar continuidade. Primeiro foi o lembrete, muito importante para que vocês sigam essa rotina e acompanhar as aulas remotas. E agora vamos para a atividade de hoje. A nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos trabalhar com a leitura de um texto. Leia o texto com atenção. Deixe-me grifar aqui. Leia o texto com atenção para resolver as questões a seguir. Então, para resolver as questões a seguir, eu tenho que ter bastante atenção na leitura do texto. Se eu não compreender esse texto, se eu não conseguir absorver, identificando o que esse texto quer me dizer, certo? Eu vou ter grandes dificuldades nessa compreensão, porque haverá perguntas que vocês podem até compreender de maneira explícita, bem destacada no texto, e outras não. Vai dar mais trabalho para vocês identificarem. Então vamos ver. Esse texto ele está tratando sobre a questão atual no Brasil, que é a Covid-19. O título do texto é: Brasil tem 2.347 mortes e 36.599 casos confirmados de Covid. Lembrando vocês que isso foi o início da Covid, né? Nós já estamos entrando no 4º mês que essa doença está aterrorizando o mundo inteiro e o país. Então, esse dado, ele não é atual, né? Hoje nós temos muito mais mortes. Para vocês terem ideia, só em Pernambuco nós estamos com quase 6.000 mortes, só no estado de Pernambuco. E aqui, esse quantitativo de 2.347 foi no início, era no Brasil. E hoje esse número está bem superior só no estado de Pernambuco. Então, vamos ver o texto. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 206 novos óbitos pela infecção provocada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Brasil tem 2.141 mortos e 33.682 casos confirmados de Covid. Brasil registra crescimento de casos da doença. O Brasil acumula 2.347 mortos e 36.599 casos confirmados de Covid. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesse sábado, dia 18. Em 24 horas, o país registrou 206 novos óbitos, só parando para lembrar. Atualmente, por exemplo, o Brasil está registrando diariamente mais de 1.000 óbitos. Aumentaram mais de 1.000 pessoas, né? Porque sempre está assim, 1.200 e tanto, 1.400 e tanto, 1.600 e tanto, quase 2.000 óbitos por dia. Então, aí, veja como, estava registrando 206, foi bem no início da pandemia. Em 24 horas, o Brasil registrou 206 novos óbitos pela infecção provocada pelo novo coronavírus, enquanto o número de contaminados cresceu 2.917. A taxa de letalidade percentual. O que é taxa de letalidade? É o percentual de morte entre os infectados da doença permaneceu em 6,4%. São Paulo, que prorrogou as medidas de isolamento social até 10 de maio, é o estado mais atingido pela pandemia, com 13.894 casos confirmados e 991 mortes. Lembrando que também esse dado é desatualizado. Todos os dados estão desatualizados, viu, minha gente? Atualmente, a realidade é outra muito diferente. Na sequência, o Rio de Janeiro soma 4.543 ocorrências e 387 óbitos. Veja o número de casos e óbitos por unidade da federação. Que unidade da federação é essa? Por estados. Primeiro, vou até destacar. Então, ele segue uma sequência aqui, ó, mostrando o texto. Primeiro, Acre. Acre, com 142 casos, 5 mortes. Seguido vem quem? Alagoas, com 132 casos, 12 mortes. Amapá, 393 casos. Entre parênteses está mostrando, né? 10 mortos. Amazonas, 1.897 casos, 161 mortes. Bahia, 1.193 casos e 93 mortes. 37 mortes, aliás. Ceará, 3.034 casos, 176 mortes. Distrito Federal. E aqui eu não vou nem ler. Isso aqui ele vem apresentando uma série, cada estado
está destacando o estado, o número de casos e entre pacientes está destacando o número de mortes. Por que eu não vou ler? Para não estender tanto o vídeo e acabar com os dados móveis de vocês. Então, vocês vão vendo a sequência e acaba com São Paulo. São Paulo, 13.894 casos, 991 mortes. Tocantins, 33 casos e 1 morte. A primeira morte por Covid-19 no Brasil foi confirmada no dia 16 de março, em São Paulo, 3 semanas após o primeiro registro da doença no país. Essa informação, ela foi retirada, tá aqui a informação, não é? A referência abaixo, que é de onde foram, apesar de estar esses dados atualmente desatualizados, mas tem uma fonte de pesquisa, né? Ele foi tirado no R7, com Saúde Brasil, e aqui está o endereço, certo? Então, veja bem, aqui mostram dados reais, trata-se de um assunto, aqui nós temos uma imagem, né, que ilustra exatamente a gente sabe que o problema maior é quanto mais os casos crescem, mais fica superlotado o sistema de saúde, né, do Brasil, do mundo inteiro que não suportam a pandemia. E aqui ele começou a detalhar todos os dados, todas as unidades, que são os estados com números de casos e de mortes. Vocês vão ler, reler, observar, comparar. Vocês podem comparar qual é o estado que está menos, que iniciou com menos, que teve mais, né? Você veja, isso aqui é uns 3 meses atrás. E aí vocês vão começar a responder. Primeira questão. Deixa eu tirar aqui. Deixa-me ver. Primeira questão. Qual gênero textual você acabou de ler? Letra A, você vai marcar um X. Um X. Letra A, isso é um relato? Está relatando algum fato? É uma reportagem? Uma carta? Certo? Pode ser uma carta pessoal, é uma carta ou é uma notícia. Né? A notícia é aquela que informa algo. Então, você vai marcar um X onde você acha. Eu não vou responder agora detalhadamente sobre esse gênero, porque se eu fizer isso, eu vou estar dando a resposta. Então, eu quero que você primeiro responda, para eu saber se você sabe identificar esse gênero. Na correção que eu fizer, que vou postar a correção com vídeo, eu corrijo que gênero é esse e explico as características desse gênero, tá certo? Segunda questão é, qual o assunto tratado no texto? Sobre o que ele fala. Então, o assunto é onde entra aquela questão da compreensão, né? Então, eu só posso responder essa questão aqui, ó. Só posso saber e responder qual é o assunto de um texto se eu compreendo. Se eu compreender esse texto, então eu vou conseguir respondê-lo, certo? Então, para eu entender, eu tenho que saber o que esse texto está falando. Ele fala sobre o quê? Então, qual o assunto tratado no texto? Sobre o que ele fala. Então, você vai pegar e responder o que é que esse texto aqui ele está falando. Ele fala sobre o quê? A terceira questão, nós temos. Segundo o texto, qual estado é o mais atingido pela pandemia? Aí vai uma análise mais profunda. Você vai observar todos os estados, porque aqui estão todos os estados do Brasil. Você vai verificar, comparar os casos, o que mais foram atingidos. Quem foram os mais atingidos? Que tiveram maiores casos de Covid. Né? Lembrando que se a gente fosse pegar dados atuais agora no momento, esse estado poderia não ser ele, né? Poderia já haver outro estado no Brasil que tem mais casos de Covid. Então, você pode dizer, professora, eu vi no Jornal Nacional que atualmente não é mais esse estado não que está dizendo aqui, é outro que ultrapassou. Sim, tudo bem. Mas você não vai analisar um dado atual. É baseado, o foco é o texto, tá bom? O foco é o texto. Então, segundo o texto, qual estado é o mais atingido pela pandemia? Você vai dizer. Quarta questão. Na quarta questão, relacione as palavras do texto que dificultaram sua leitura. B. Pesquise seu significado. Pode ser no dicionário ou na internet e encontre um sinônimo para ela. Na letra A, você vai retomar o texto e vai observar
quais foram, destaca no texto, quais foram as palavras que dificultaram a compreensão, ou seja, que você não entende, não sabe o significado dela. Aí você vai e responde, coloca que palavras foram essas que você não entendeu o significado. E no segundo, na letra B, você vai pesquisar o seu significado dessas palavras que você não entendeu, certo? Então, professora, eu não tenho dicionário em casa. Sim, mas você tem um celular com internet. Vai lá no Google e lá só é digitar o dicionário online. Procura dicionário online, digita a palavra e você vai encontrar o significado dessas palavras. E aqui tem até uma pequena notinha, ó. Nota: sinônimos. As palavras que possuem significados próximos são chamadas de sinônimo. Por exemplo, aí tem até o exemplo aqui, ó, casa, que a gente pode dizer casa, lá, eu vou para minha casa, eu vou para o meu lar, essa é a minha residência, essa é a minha moradia. Tudo isso, essas 4 palavras possuem o mesmo significado, por isso são palavras sinônimos, certo? Então, você vai voltando aqui para vocês entenderem na 4ª questão. Primeiro, você vai retomar o texto, verificar, ver se tem palavras que você não conhece, palavras desconhecidas, e vai colocar, escrevê-las. Depois, que é na letra B, você vai procurar o significado dessas palavras e vai responder. Coloca no seu caderno. E a questão 6 é uma proposta de redação. Uma proposta de redação é uma proposta de produção de texto que vocês irão fazer, baseada numa tirinha. Eu vou ver se eu amplio aqui para vocês, no meu vocês vão fazer em casa. Veja só, a tira, ela é de Mafalda. Então, veja só. Primeiro, o que é que vocês vão produzir? Uma carta pessoal. Aquela carta que hoje até foi substituída pelo e-mail. Mas é uma carta que não requer tanta... a linguagem ela é mais simples, ela é mais acessível, que é como se nós estivéssemos com aquela pessoa, certo? Então, veja só, eu também não vou dar todas as características dessa carta agora, porque eu quero ver o que você sabe para produzir esse gênero. Depois é que, na correção, quando eu receber a sua cartinha que você respondeu, é que eu vou ver as suas maiores dificuldades e vou fazer uma reescritura com você, tá bom? Então, veja só. Questão 6, proposta de redação, carta pessoal. Observa a tirinha a seguir. Então, temos aqui, ó. Mafalda é uma menina muito inteligente. Ela é uma criança, porém, Mafalda tem cabeça de adulto e ela é bem crítica. E aqui tem um amigo dela, ó. O amigo chega e diz, olá. Aí ela, ó, fale baixo, estou com um doente em casa. Aí ele entra, né? Ele entra e diz assim, seu pai está doente? Aí ela bem triste, ó, não. Sua mãe, então? Aí, não. Aí aqui, ó, quando ela entra ó, tem o primeiro quadro, o segundo, o terceiro, no 4º quadrinho, que é onde encerra a tira, ela vai, olha para a cama, ó, tem uma cama, e quem é que está aqui? Deixa eu destacar. Quem é que está acamado? O que é? O globo terrestre. Esse globo terrestre está representando o quê? A Terra. Está representando a Terra. Então, aqui é onde a gente observa que não é... Primeiro, ela recebe o coleguinha na casa dela, né? Então, ela diz o seguinte, que está com um doente em casa. Alguém está doente em casa. Daí, ela aparenta, pelo semblante dela, que ela está super preocupada, triste, desmotivada. Olha como ela está aqui nesse quadrinho. Triste, bem desmotivada. E ele começa a questionar. É seu pai que está doente? Aí ela, não. É sua mãe, então? Não. Aí, quando abre a porta do quarto, quem é que tá? É o globo terrestre, ou seja, a Terra, o mundo, né? O mundo está doente. Então, vamos ver a proposta da redação. A personagem Mafalda, a proposta é essa aqui. Vocês vão fazerem o texto baseado nessa proposta, tá bom? A carta de vocês. A personagem Mafalda encontra-se preocupada com a saúde do planeta, tendo como base o momento que o planeta está passando com a pandemia. Elabore uma carta para Mafalda relatando que estamos vivendo e como tudo irá acabar. Lembre-se da estrutura da carta pessoal. Primeiro, você vai ter que colocar a data. A estrutura é o quê? Como você vai fazer no seu caderno, na sua folhinha de caderno. Você vai colocar a data,
de hoje, que é a data que você está escrevendo sua carta. Você vai dar saudações a Mafalda. Quem é o destinatário? Mafalda. Então, você vai dar saudações. Olá, Mafalda. Tudo bem, Mafalda? Como você está, Mafalda? Daí, você vai começar com parágrafo a escrever a sua carta pessoal para Mafalda. Então, Mafalda, essa tirinha, ela tem tudo a ver com o momento atual de pandemia que nós estamos. Infelizmente, o mundo inteiro está doente, porque a gente sabe que esse vírus da Covid-19 pegou o mundo inteiro. Ele foi de avião com as pessoas e contaminou, para você ver, iniciou na China. Nós estamos atualmente aqui, no nosso município, ele veio até nós, certo? Então, ele contaminou o mundo inteiro. Então, Mafalda, que é uma menina bem crítica, ela gosta de analisar as coisas, analisar tudo, ela pega e diz, ó, eu tô super triste, né? Eu estou triste, por quê? Porque nós estamos com alguém em casa. Claro que não é, sabe, Mafalda é louca, não. Isso é uma crítica, é para a tirinha, ela nos traz uma mensagem de maneira humorística, que é o humor. A tirinha, ela tem uma característica que o humor, que é a parte engraçada, ela se encontra no último quadrinho, mas é um humor inteligente, certo? É uma coisa engraçada, mas é inteligente, que nos faz refletir, vai fazer com que o leitor vá refletir, vá pensar. Então, você vai, depois de analisar essa tirinha, você vai escrever uma cartinha para a Mafalda. Então, você vai falar sobre esse momento. O que está acontecendo? O primeiro deles, eu tenho certeza que são essas aulas remotas. Nós não estamos tendo aulas presenciais, não é? Então, você vai falar, você vai escrever como é que o mundo está, as notícias que você costuma ver, como é que está Pernambuco, como é que está as cidades vizinhas, o município que você mora, como é que você vê? Você acha que os casos estão aumentando? Se o número de mortes para você está alto, baixo? Se as pessoas estão respeitando o isolamento social? Se as pessoas estão tendo cuidado usando máscaras, higienizando as mãos, não tendo contato direto com as pessoas? Como é que você analisa? O que que você está vendo? Então, da mesma forma que Mafalda está preocupada, eu também estou preocupada. Eu estou preocupada com o mundo, né? A gente fica louca, ansiosos, todos ansiosos, esperando a, é, uma vacina, que um cientista, que a televisão publique que uma vacina foi descoberta, porque só através da vacina é que as pessoas poderão voltar à vida normal, né? Um novo normal após a pandemia. Então, assim, você vai explicar a sua realidade de onde você está para a Mafalda. Escreve no seu caderno e manda para mim, que eu quero saber exatamente como foi sua cartinha, tá bom? Então, só voltando, bem rapidinho, você vai ler esse texto, vai responder a questão 1, que é para saber que texto é esse, que gênero textual é esse. A segunda, você vai escrever a segunda questão, falando o que você entendeu, o que é que esse texto fala, qual é o assunto, o que é que ele diz. O assunto do texto é aquilo, o que é que o texto diz. Se você conseguir responder, então você entendeu qual é o assunto do texto. E depois, na terceira questão, você vai analisar e vai ver qual é o estado que mais tem casos de Covid, de morte, né? O que mais foi atingido. E a quarta questão, trabalhar com palavras desconhecidas, que é essas palavras que dificultam a nossa compreensão em qualquer texto. Então, seleciona no texto, na letra A, na letra B, você vai e busca o significado delas. E, por fim, você vai fazer uma cartinha para Mafalda, que é essa menininha super inteligente na tira, que está muito preocupada. A gente pensava a princípio nos três anteriores, os quadrinhos, nós pensávamos que poderia ser alguém da casa dela. E depois nós vimos que não é o planeta Terra, é o mundo, né? O mapa mundo, é o mundo que está doente. E realmente o mundo está doente, não é verdade? E agora comparando com essa pandemia. Então, bons estudos. Responda a atividade de vocês no caderno. Tudo isso vocês vão passar para o caderno. Eu vou tirar uma foto da atividade, da folha com a atividade, e um print e vou colocar no grupo da escola. Você vai passar para o seu caderno, vai responder, vai me enviar, e qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar de vocês. Todos devem responderem, tá certo? Então, boa leitura, bom estudo e fiquem com Deus.